Então, o tema da minha palestra é fisioterapia bucomaxilofacial, novas técnicas e resultados positivos. Vou falar um pouquinho sobre essa visão mais abrangente e atualizada da fisioterapia, nessa área tão legal, né, que vem crescendo cada vez mais e vem aparecendo cada vez mais resultados, e os fisioterapeutas, eles acabam conseguindo cada vez mais espaço para poder trabalhar e, além de técnicas inovadoras e resultados que transformam a qualidade de vida dos pacientes, eu vou falar um pouco também sobre o que é clássico e o que realmente funciona para a gente nesse tratamento. Bom, então, lembrando, um bom profissional de fisioterapia bucomaxilofacial, como um bom profissional de qualquer outra área da fisioterapia, ele tem que ter noções aprofundadas de anatomia daquela região específica que ele está tratando, ele tem que ter noções bastante aprofundadas das funções daquela região, daqueles órgãos, daquelas articulações, para só aí ele saber qual é o melhor tratamento, qual é a melhor forma de cuidar daquele paciente. Por quê? Não existe um tratamento adequado sem que haja ah, uma avaliação adequada. E para eu fazer uma avaliação adequada, eu preciso que a anatomia e a função daquilo que eu estou tratando, daquilo que eu estou buscando melhorar, esteja ali de uma maneira bastante afiada, digamos assim, na minha mente, certo? Ah, só relembrando, as DTMs, nós temos as musculares, as articulares e as mistas. E por que eu estou falando de DTM? Porque é uma das principais patologias, são as principais queixas que os pacientes chegam para a gente nos consultórios. Nem sempre eu vou ter é, cirurgias ortognáticas em larga escala para eu trabalhar, nem sempre eu vou ter grandes pós-operatórios para eu trabalhar, mas atualmente nós temos muito casos de DTM, justamente por conta dessa vida maluca que a gente leva hoje em dia, é tudo muito corrido, as pessoas elas trabalham em dois, três lugares, elas assumem compromissos com a família, com o trabalho, as mulheres com os filhos, os homens também com os filhos, mas pensando nas mulheres realmente que são as mais afetadas pelas DPNs e, e são as que mais atuam no dia a dia, as que têm a vida mais corrida, mais responsabilidade, digamos assim, né? Então acaba ficando bastante complicado a gente pensar só em cirurgias, só em coisas mais específicas e esquecer dessa questão da DTM, tá bom? É claro que vão existir fisioterapeutas que vão trabalhar diretamente com cirurgiões e vão ter uma gama muito grande de pacientes de pós-operatório, mas uma boa parte de quem trabalha nessa área acaba atuando na dor dessas DPMs. E aí que a gente vai entrar de uma maneira muito acentuada e de uma maneira muito importante para aliviar esses pacientes e fornecer para eles uma qualidade de vida, tá? E nos últimos tempos, apesar da minha experiência me mostrar que a grande parte dos pacientes são em idade entre 25 e 40 anos, a grande maior parte desses pacientes, eu tenho recebido recentemente pacientes idosos também, tá? Então, essas questões de estresse, essas questões de digamos, problemas psicológicos que acabam levando a problemas funcionais e motores, estão atingindo, inclusive, outras idades, principalmente essas mais avançadas, tá? E por que não também crianças, tá? Alguns profissionais atuam com crianças, é, não com a DTM clássica, não com aquela dor toda que a criança tem, mas as crianças também vêm sendo hiperestimuladas nos últimos tempos, ou hiperestimulada com muita tela, ou hiperestimulada por culpa dos próprios pais que acabam agendando e colocando essa criança em muitos compromissos e esquecem que ela é apenas uma criança. E aí essas mesmas crianças acabam desenvolvendo problemas bucomaxilofaciais também que precisam de tratamento, certo? Então, a nossa
A avaliação clínica deve ser sempre bastante detalhada, trabalhando sempre uma anamnese bem feita, fazer o exame físico adequado, palpação muscular, avaliar a amplitude desses pacientes, fazer os testes adequados para que eu consiga chegar numa conclusão de qual é o melhor tratamento para aquele paciente, tá bom? Por que eu preciso disso? Se eu tenho uma avaliação bem feita, eu vou ter o tratamento mais adequado e vou ter a melhora do meu paciente. Esse paciente, ele vai confiar em você, ele vai voltar e ele vai te divulgar. Então, isso vai fazer girar pacientes na sua clínica e vai fazer também com que o seu nome sobressaia como um bom profissional, um profissional bem capacitado para trabalhar. Aí, muitas vezes, a gente acaba precisando de exames complementares, tá? Normalmente, a gente acaba dependendo, na maioria dos casos, dos cirurgiões, dos dentistas, dos bucos, para que eles solicitem alguns desses exames para nós, principalmente porque a grande maioria dos convênios, eles não cobrem a solicitação do fisioterapeuta, tá? Nem mesmo numa radiografia simples. Então, a gente acaba precisando depender um pouco dos dentistas e dos cirurgiões, mas uma boa parte dos pacientes, eles já chegam até nós com esses exames, porque já foram avaliados pelos profissionais da odontologia, já foi feito os testes lá, já foi feito os exames, e eles já chegam para nós com os exames laudados, o que facilita muito na nossa avaliação também. Isso é bastante importante para a nossa avaliação e para a gente conseguir chegar numa conclusão mais adequada de como tratar esse paciente, né? E aí, quais são as abordagens no tratamento conservador das DTMs? As principais abordagens, o que pode parecer que não é novidade para algumas pessoas, mas pode ser grandes novidades para outras pessoas. Basicamente, terapia manual. Fisioterapeuta, gente, tem que pôr a mão no paciente, tá bom? Isso é de extrema importância. Não existe fisioterapeuta que trabalha somente com aparelhos, não existe fisioterapeuta que só usa técnicas através de outros instrumentos, tá bom? O melhor fisioterapeuta é aquele que põe a mão no paciente. E eu sempre falo isso, tanto para os meus alunos na graduação, quanto para os meus alunos na pós-graduação. Isso é de extrema importância. Isso é a base da fisioterapia. E eu tenho a impressão que, com o passar do tempo, a gente vem perdendo isso em algumas áreas. E aí a fisioterapia acaba ficando mal falada, infelizmente, porque não teve resultado ou porque o paciente não teve aquilo que ele esperava. Isso é muito importante. Depois nós temos os exercícios, exercícios tanto assistidos, exercícios ativos, exercícios esse que eu vou ensinar para o meu paciente. Lembrando que o tratamento desses meus pacientes não são apenas no meu consultório, mas eles são também na casa do paciente. Ele precisa dar prosseguimento adequado, fazer os exercícios, a automanipulação, de acordo com o que você ensinou para que ele possa seguir esse tratamento e ter os melhores resultados possíveis, tá? E fotobiomodulação, que hoje em dia acaba sendo uma das principais, um dos principais aparelhos, um dos principais instrumentos que nós usamos no tratamento desses pacientes, tá? Algumas pessoas usam LED, além do laser. Eu tenho uma grande experiência com o laser, gosto muito dele. E aí a gente fala de fotobiomodulação usado da maneira correta, tá bom? Nada de seguir protocolos pré-estabelecidos que a gente aprendeu na faculdade, às vezes, há 10, 15 anos atrás. Porque hoje em dia os protocolos já estão muito mais desenvolvidos. Os conhecimentos a respeito da fotobiomodulação estão muito mais amplos do que eram há alguns anos atrás. Então, usados de maneira correta, na dose correta, de acordo com o meu objetivo naquele momento, a fotobiomodulação acaba sendo um, um instrumento muito importante no alívio da dor desse paciente e do processo inflamatório.
E aí, puxando a fotobiomodulação também para a cirurgia, eu acabo conseguindo resultados espetaculares. Nesse caso, não só pensando em dor, como na DTM principalmente, mas também pensando na questão cicatricial, na questão da neoformação óssea. Nós temos diversas pesquisas em andamento hoje em dia sobre a aplicação do laser no período intraoperatório, assim que o cirurgião termina de fixar os parafusos, por exemplo, numa cirurgia ortognática, termina de alinhar tudo, antes de fechar o tecido mole, algumas pesquisas estão fazendo aplicação de laser naquele local e depois aplicação de laser para cicatrização dos tecidos, das suturas. E a gente tem observado um avanço muito grande na cicatrização disso quando se fala em velocidade e qualidade de depósito de colágeno e fibrina e melhora do tratamento. E velocidade de cicatrização desse paciente, além do alívio da dor, que é uma das principais razões aí que a gente usa o, o laser, o LED, enfim, a fotobiomodulação de forma geral, tá? Então, só relembrando, dos efeitos que nós temos na laser terapia, nós temos a analgesia, que é um dos principais que a gente busca quando está tratando uma DTM, por exemplo, junto com a ação anti-inflamatória dele. E, na questão cirúrgica, temos a questão da reparação tecidual e aceleração da cicatrização tecidual, tá bom? Isso a gente consegue tanto intraoral, quando a cirurgia ela precisou ser feita e foi preciso de alguma incisão extraoral, né, na parte de fora, na face, enfim, a gente consegue uma cicatrização muito mais adequada e muito mais rápida desse paciente com menos dor, tá bom? Eu coloquei aqui o ultrassom terapêutico, algumas indicações e contraindicações, porém eu coloquei ali indicações e pus um asterisco. Há uma grande discussão sobre essa questão de ultrassom terapêutico. Nós sabemos que devemos tomar muito cuidado com o ultrassom na região dos olhos, sabemos que devemos tomar bastante cuidado mesmo em regiões de processos inflamatórios, regiões ali onde eu tenho sangramento. Então, existem profissionais que sim usam o ultrassom, porém a gente tem sempre que ter em mente que eu preciso do cabeçote adequado, tem que ser aquele cabeçote bem menor, se eu for trabalhar, por exemplo, numa articulação temporomandibular, né? E ele seria indicado para dor muscular, inflamação, rigidez articular. Porém, esses mesmos resultados eu também consigo com o laser e que acaba sendo extremamente mais seguro de ser usado, né? E assim, eu acho que pro paciente a gente acaba passando mais segurança quando a gente tem segurança no que está fazendo, certo? Então, o ultrassom eu só coloquei aqui porque ainda existem muitos profissionais que acabam usando também na face, mas eu não o considero a melhor das opções, tá? Outra coisa bem legal que a gente usa na nos tratamentos de dor miofacial, na DTM e tudo mais, é o agulhamento a seco, tanto para tratar os pontos gatilhos, que é para soltar aqueles nódulos dolorosos mesmo que ficam nos músculos, e o próprio agulhamento a seco, que ele libera regiões de tensão, além da acupuntura, né? Quem tem o conhecimento, quem tem o domínio da acupuntura, também pode associar a terapia manual, pode associar a fotobiomodulação, pode associar a outros estímulos que ele que ele sabe usar para melhorar o paciente. Eu gosto muito de usar uma técnica na acupuntura chamada craniopuntura. Ela é uma técnica que trata pontos, trata através de pontos todos localizados no crânio do paciente. Eu, inclusive, ensino essa técnica na pós-graduação. A gente tem uma aula bem legal sobre essa técnica e auxilia demais o paciente na dor. E aí, essas técnicas específicas eu posso usar tanto no pós-operatório, eu utilizo dessa técnica e deixo as agulhas enquanto eu vou tratando o paciente das outras maneiras que são necessárias,
e vai ajudar muito no alívio da dor do paciente, tanto no alívio da dor pós-operatória, quanto no alívio da dor da DTM, certo? Outras pesquisas também vêm sendo feitas com o uso de bandagem elástica, tá? A famosa kinesiotape, lá no comercial, aplicações na região bucomaxilofacial. Muitas vezes, vocês devem ter visto aplicações em pós-operatório. Nós temos pesquisas falando da importância dessa kinesiotape, do auxílio dela na drenagem linfática, principalmente, pós-operatório. E aí existem contradições das mais diversas formas de ser colocadas essas bandagens, tá? Eu acho importante vocês, antes de usarem esse tipo de técnica, sempre procurar saber, através de publicações, de artigos já consolidados, qual a melhor forma de aplicar para você ter o melhor resultado, para você ter o resultado esperado, tá bom? Mas a gente consegue, através dela, a drenagem para melhorar a circulação linfática, a gente alivia a dor e a gente também consegue melhorar a estabilidade articular, dependendo da região e qual o objetivo que ela foi colocada, tá bom? Agora, nós temos, inclusive, algumas pesquisas em desenvolvimento aqui, testando a associação da bandagem elástica com a drenagem linfática manual, associação das duas e o tratamento com as duas técnicas isoladas para a gente ver qual seria a melhor opção ali para o pós-operatório imediato, por exemplo, tá bom? O que acaba sendo muito interessante também. Aí temos as placas oclusais, que não somos nós quem prescrevemos, são os nossos colegas da odontologia. Lembrando sempre que é interessante que seja prescrita por um buco, para que ele faça uma avaliação adequada, para que ele prescreva essa placa da melhor maneira, da forma mais correta que o paciente deve usar, e somente quando ela realmente tem indicação de uso. Isso é muito importante, porque muitas vezes eu recebo no consultório pacientes que estão usando alguns instrumentos que foram indicados por pessoas que não têm experiência na área. Então, eu sempre acabo encaminhando esses pacientes para algum buco, oriento que passem por uma consulta com o buco para fazer uma avaliação adequada para que ele tenha o melhor diagnóstico ali para a melhora do quadro dele, tá bom? Porque a fisioterapia, ela vai ser de grande valia nesse tratamento. Porém, muitas vezes, é óbvio, a gente precisa de remédios para ajudar esse paciente, a gente precisa de outros instrumentos que não cabe a nós a prescrição, certo? Lembrando que o tratamento de forma conjunta, multiprofissional, é sempre a melhor opção para qualquer patologia dos nossos pacientes, tá? Lembrando também que nós temos a questão do bruxismo e do apertamento dental, que são algumas estratégias de gerenciamento para esses pacientes. Nós podemos ajudar esses pacientes com técnicas de relaxamento, podemos usar também o agulhamento, podemos usar a acupuntura, podemos usar a terapia manual, ajudar o paciente a se conscientizar, fazer com que esse paciente enxergue quais são os hábitos que podem estar levando ele a esse quadro, tá? E mais uma vez, se for necessário, onde muitas vezes acaba sendo, encaminhar esse mesmo paciente lá para um cirurgião, para que ele também avalie, para que a gente faça esse tratamento em conjunto, para que a gente consiga otimizar a melhora e acelerar o processo de melhora desse paciente. Lembrando que o diagnóstico diferencial vai interferir muito no tratamento quando a gente fala de dor orofacial. Eu posso ter uma dor por conta de uma neuralgia, eu posso ter uma dor muscular, posso ter uma dor articular. E lembrando que cada tipo de dor vai ter um tipo diferente de tratamento. Vai ter um tipo de dor onde eu vou conseguir ajudar o meu paciente de forma plena e vou resolver o problema dele. Vai ter outro tipo de dor onde eu não vou conseguir resolver o problema desse paciente e ele vai precisar de outro profissional, certo?
Uma coisa muito legal que a gente é legal para quem trabalha com isso, não para quem sente, é lógico, são as cefaleias tensionais e as cervicogênicas. São aqueles pacientes que procuram a gente, às vezes, como última opção. Já passou em um monte de médico, fez tomografia, fez ressonância, fez eletroencefalograma, não consegue descobrir a razão da cefaleia dele. É tratado como enxaqueca, que toma remédios pesados, e é aquele paciente que tem aquela dor, aquela coisa horrível que tira completamente a qualidade de vida dele e ele acaba tendo que se trancar no escuro e tudo mais. E aí o paciente chega para você, você faz uma avaliação, esse paciente ele pode ter essa cefaleia por conta da postura inadequada, por conta de uma tensão muscular, por questões ergonômicas talvez, ou por pela própria postura, ou pela ATM. Muitas vezes esse paciente ele vai ter essa dor de cabeça vai estar associada com a ATM dele, ele tem uma DTM e muitas vezes não sente dor na região da ATM. A dor ela é toda na cabeça dele e é tratada como cefaleia e nunca vai se resolver enquanto ele não resolver a ATM dele. E isso é uma coisa muito importante que vem sendo estudada atualmente com mais intensidade. Porque, como eu disse lá no começo, a quantidade de pessoas desenvolvendo DTM está cada vez maior. E cada pessoa que tem DTM acaba apresentando sintomas diferentes e formas diferentes de manifestação dessas dores no corpo, certo? E aí, a queridinha da grande maioria dos profissionais da área, a reabilitação pós-cirúrgica da ATM ou cirurgias maiores, como a ortognática, por exemplo, onde nós trabalhamos desde as fases iniciais, passando pela fase intermediária até a fase final para poder dar alta para esse paciente. Com isso, nós vamos ter controle da dor e edema, vamos recuperar a amplitude de movimento e vamos trabalhar fortalecimento e reabilitação funcional. Da mesma forma que nós trabalhamos pós-operatórios em outras regiões do corpo. É claro que, nesse caso, muito mais específico, trabalhando a funcionalidade ali daquela articulação em toda a sua amplitude, certo? É, a parte cirúrgica, ela é muito interessante, é muito legal a gente ter esse contato com os cirurgiões e poder trabalhar diretamente com eles, nesses pós-operatórios, principalmente, tá bom? Mas para isso a gente precisa saber o que está fazendo, a gente precisa conhecer a cirurgia, conhecer o protocolo, saber até onde eu posso chegar nessa reabilitação, para que eu não prejudique o paciente. E as pesquisas vêm mostrando cada vez mais que a fisioterapia ela é de grande auxílio na reabilitação desses pacientes no pós-operatório. A gente consegue reduzir em muito o tempo de tratamento desses pacientes no pós-operatório, tá bom? Em comparação com aqueles que não fazem a fisioterapia. Como aqui eu trouxe um exemplo na artrocentese e na artroscopia da ATM. O nosso papel vai ser redução da dor, uma melhora da função e vai fazer com que o paciente, vai treinar o paciente para ter um retorno nas suas atividades, melhorando toda a funcionalidade e a qualidade de vida dele. Paralisia facial também é um outro tema bastante abordado e cada vez ganhando mais espaço na fisioterapia. E a gente vai ter ali uma ação justamente através de exercícios e fazendo com que o paciente ele volte a conseguir movimentar a face dele de uma maneira simétrica, de uma maneira harmoniosa, e tudo isso através de uma avaliação adequada. A paralisia facial, gente, ela é também bastante questionada e bastante discutida em muitos casos. Existem muitos fisioterapeutas que fazem esse tratamento, que atendem pacientes com paralisia facial e muitas vezes atendem de forma errônea, utilizando técnicas que já estão descritas na literatura que não são adequadas, tá bom? Então é uma área muito legal que a gente consegue resultados espetaculares
Quando você consegue reabilitar um paciente que teve uma paralisia facial e voltar, fazer com que ele volte a ter aquela harmonia facial, fazer com que ele volte a, a sorrir de uma maneira harmoniosa, é, você ganha aquele paciente para o resto da sua vida. E para que isso seja feito, você tem que fazer a técnica específica, tá bom? A técnica correta. São exercícios, são alongamentos, são massagens, enfim. Porém, existem muitas técnicas que já estão comprovadas que não devem ser utilizadas. Portanto, quando você for atender pacientes desse tipo, quem for trabalhar com essa área, procure estudar. Procure estudar bastante e procurar se atualizar com relação a isso. Correto? Agora, o tratamento da apneia obstrutiva do sono é outra coisa que acaba entrando na buco junto com a fisioterapia respiratória. Nesse caso, eu cuido das minhas duas paixões, que é a buco e são os meus pacientes de fisioterapia respiratória. Quando a gente consegue é, melhorar esse paciente que tem a apneia obstrutiva do sono, a gente proporciona para ele uma qualidade de vida muito melhor. E aí, como que eu vou trabalhar isso? Eu vou ter dispositivos intrabucais, eu vou ter exercícios de respiração e vou ter também uma questão de fortalecimento de musculatura de via aérea superior. Então, eu vou estar trabalhando a parte respiratória desse paciente junto com a parte de buco. Eu preciso trabalhar esse fortalecimento com técnicas específicas para poder melhorar a área de ventilação em via aérea superior desses pacientes. Então, aqui eu consigo unir as duas áreas da fisioterapia para proporcionar uma melhora na qualidade de vida desse paciente. Esses pacientes são aqueles pacientes que roncam, né? E para a gente acabar eliminando esse ronco, eu vou usar essas técnicas que eu disse de reeducação, postura e principalmente fortalecimento dessa musculatura, tá? E aí é muito importante a gente ter o trabalho multidisciplinar com a fonoaudiologia, que é uma das áreas que a gente acaba atuando em conjunto na questão de reabilitação, porque enquanto a gente vai trabalhar toda a questão de dor, questão muscular, a questão funcional ali da articulação, a fono ela acaba entrando também na questão da fala, da deglutição, da respiração e também nas questões musculares da face, nas questões musculares da, da funcionalidade ali das articulações envolvidas, tá bom? Além, é claro, não preciso nem falar da odontologia, né? Aqui eu só citei a fonoaudiologia porque eles também trabalham nessa questão de reabilitação e também trabalham nessa questão muscular e acaba sendo legal a gente trabalhar em conjunto. Não bater de frente com eles, onde acontece muito, mas trabalhar em conjunto, saber até onde cada um pode chegar com sua área e proporcionar para o paciente uma reabilitação adequada, tá bom? Muito importante, gente, a questão da postura e a DTM. Há uma correlação muito importante nesse caso, tanto na questão de dor, na questão de associação, que uma postura inadequada pode levar o paciente a compensações específicas na cervical e na articulação da ATM, piorando a sua dor, piorando o seu quadro de DTM, tá? E ninguém melhor do que nós, fisioterapeutas, para trabalhar a especificidade desse problema com esse paciente também. Então, é muito importante sempre, quando a gente vai avaliar um paciente, perguntar do ambiente de trabalho dele, saber como que é a ergonomia daquela região que ele trabalha, se ele trabalha sentado, se ele trabalha em pé, qual é o tipo de profissão que ele tem, e saber orientar esse paciente da melhor maneira possível, para que lá no trabalho dele ele consiga adaptar para auxiliar no seu tratamento. Porque senão você vai tratar aquele paciente, ele vai sair bem do seu consultório, e na próxima vez que ele voltar, ele não vai estar mais bem, ele vai ter piorado novamente e aquilo vira uma bola de neve e você nunca vai conseguir recuperar aquilo totalmente.
E precisamos também ter em mente que os aspectos psicossociais são extremamente importantes. A gente precisa ter essa abordagem holística e psicológica com o paciente e muitas vezes encaminhá-los até o profissional da psicologia e muitas vezes até mesmo ao psiquiatra, dependendo o, o nível de transtorno ali que você observou naquele paciente. Mas, de forma geral, o estresse, ele auxilia muito na piora do quadro, a ansiedade auxilia muito na piora do quadro e a depressão não precisa nem falar, precisa de tratamento urgente em muitos casos ali, porque aí já nem cabe tanto mais a nós, tá? Então a gente tem que saber também o momento em que é a hora de parar e passar esse paciente adiante para outro profissional, certo? E também, pensando na questão de dor miofacial, nós vamos avaliar, vamos fazer agulhamentos, vamos fazer exercícios. É muito importante a gente tratar esses pacientes com a dor miofacial na região facial de maneira adequada. Lembrando sempre, usar a estratégia mais adequada através da avaliação e usando o, 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 o aparelho, usando o artefato mais adequado para que eu consiga trazer para aquele paciente a resolução do problema pelo qual ele te procurou, tá? Aqui temos outro exemplo da reabilitação pós-artroscopia também. Vocês estão vendo que eu estou dando, assim, vários exemplos, que são todas as áreas que a gente vem cada vez conseguindo entrar mais, conseguindo puxar mais para a gente auxiliar na reabilitação desses pacientes, né? Nesse caso, nós vamos trabalhar o controle da dor e do edema do paciente, a gente vai trabalhar bastante amplitude de movimento e vai trabalhar a função, vai fazer a reabilitação desse paciente. Há algumas vezes o paciente em pós-operatório de algumas cirurgias acabam fazendo paralisia facial, então acaba entrando mais um agravo ali e que você vai atuar com notoriedade se você tiver o domínio das técnicas necessárias para tratar daquele paciente, certo? Nós temos muitas evidências científicas surgindo, muitas pesquisas novas aparecendo, muitos artigos sendo publicados, diversas revisões vêm sendo desenvolvidas e que realmente estão comprovando a função da fisioterapia na área bucomaxilofacial e a nossa importância na reabilitação também desses pacientes, certo? Aqui no Brasil nós temos bastante desafios e temos também algumas oportunidades porque as áreas vêm crescendo. Quais são os desafios? Os desafios é mostrar para todos os profissionais da odontologia, por exemplo, que é importante a fisioterapia trabalhando em conjunto com eles. Nós temos muitos dentistas, muitos cirurgiões que trabalham com equipes de fisioterapeutas, mas ainda temos muitos que ficam receosos de encaminhar os pacientes para nós, eles ficam receosos com medo talvez da gente prejudicar aquele pós-operatório ou com medo da gente não resolver aquela situação da maneira mais adequada. Então a gente tem que procurar ser bom no que faz e mostrar isso para os outros profissionais, que a gente tem essa capacidade para poder continuar trabalhando com os nossos pacientes, tá? E, claro, ter sempre uma questão de marketing, uma questão de gestão de carreira na fisioterapia bucomaxilofacial. A gente precisa divulgar isso, porque é uma área pouco conhecida ainda, apesar de estar crescendo aos poucos, ainda tem muita gente que fica divulgando coisas erradas. Existem muitos profissionais que encaminham os pacientes para profissionais da estética, ao invés de encaminhar para profissionais da área bucomaxilofacial realmente. Então, essa questão de marketing, gestão de carreira, ainda é uma área que auxilia muito e vai auxiliar muito a gente ainda a ganhar espaço e conseguir desenvolver cada vez mais a nossa área. E lembrando que a gente sempre tem que trabalhar com muita ética e responsabilidade profissional, sempre usando técnicas mais adequadas, sempre trabalhando da melhor maneira possível, sabendo os nossos limites, sabendo até que ponto chegar com aqueles pacientes, porque o nosso objetivo é sempre a melhora dele, nunca permitir que esse paciente piora por conta de ego ou por conta de falta de conhecimento, certo?
falei bem acelerado, porque eu queria falar bastante coisa. Eu queria abrir para dúvidas, caso alguém tenha alguma. Gostaria de agradecer ao Alberto e à Ana pelo convite e falar assim que a nossa área ela vem crescendo muito e a gente vem ganhando muito espaço. Porém, a gente ainda precisa administrar isso muito bem para que a gente consiga continuar ganhando espaço e firmar o nosso lugar ali como fisioterapeutas bucomaxilofaciais. Muito obrigado, gente.